Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse vídeo é o estado de bem-estar social no Brasil. Aqui com vocês eu vou compartilhar a página que fala desse tema no PET, ou Plano de Estudo Tutorado, do terceiro ano do ensino médio, né, quando vai falar aqui do bem-estar social no Brasil. A política de bem-estar social é aquela onde o Estado interfere em alguns setores da economia e da sociedade com a intenção de aumentar os empregos, de garantir serviços públicos com maior qualidade. Então você vê, por exemplo, o Estado passa a assumir cada vez mais os investimentos em educação, em saúde, em segurança e outras áreas, né? Você passa a ter também uma presença maior do Estado na economia, através das empresas que são ligadas ao Estado, seja o Estado, seja ele na forma, digamos assim, federal, estadual ou municipal, né? Aqui no Brasil você tem esse estado de bem-estar social muito forte a partir dos governos de Getúlio Vargas na década de 30. Os Estados Unidos tiveram essa experiência também na década de 30 com Franklin Roosevelt, que instalam, Roosevelt nos Estados Unidos e Vargas no Brasil, instalam esse ideal de bem-estar social a partir de revoltas populares, movimentos operários, né? Você vê em meados ali do século XX, aqui no Brasil, a economia brasileira crescendo a partir do momento que o Estado interfere na economia, a população voltando a recuperar poder aquisitivo. Embora aqui no Brasil, claro, você tem que considerar muitas outras coisas junto com isso, né? O populismo, o aumento da dívida pública, os casos de corrupção, políticas que não resolviam problemas mais profundos da sociedade brasileira. Então, tem toda uma série de questões a serem avaliadas, estudadas e pensadas nisso daí. Chegamos ao final do século XX com o neoliberalismo questionando o estado de bem-estar social. Por quê? Para garantir serviços públicos, como educação, saúde, né, para garantir geração de empregos, industrialização, etc., o Estado ele passa a ter mais gastos e com isso também passa-se a aumentar os impostos para manter o orçamento do governo capaz de ter esses gastos e esses investimentos, né, na garantia do bem-estar social. E o neoliberalismo vai criticar isso daí, né? Nós vimos em outros vídeos já que o neoliberalismo é a ideia de que o Estado deve reduzir a sua ação, né? Ou seja, menos políticas públicas para os cidadãos, ampliar a iniciativa privada, interferir menos na economia e na sociedade e vender suas empresas, né? Vender suas empresas. Aqui você tem um exemplo do neoliberalismo no Brasil, justamente através das privatizações, que é quando o governo vende suas empresas para enxugar a máquina, ou seja, para diminuir gastos e investimentos. Isso nós vamos ver, por exemplo, aqui nessa notícia, aqui, nessa notícia, falando sobre a privatização de um campo de petróleo, né, leiloando aí, né, e numa reportagem da Folha de São Paulo em 2013. E aqui você vê vários momentos das privatizações ao longo das últimas décadas, mostrando, por exemplo, no governo de Fernando Collor de Mello, né, você tem o Programa Nacional de Desestatização, ou seja, propondo vender 68 empresas do Estado brasileiro.
No governo de Itamar Franco, você tem essa mesma política de venda de empresas, por exemplo, a Embraer é vendida para a companhia Bozano, né? O Fernando Henrique Cardoso continua isso, vendendo a Vale do Rio Doce, atualmente a Vale, vendendo a Telebrás, vendendo várias outras empresas ligadas ao governo federal. No governo Lula, no governo Lula e Dilma, você tem também privatizações, né, vendas aí de vendas ou leilões de usinas hidrelétricas, campos de petróleo, ou aqui em 2003 você tem bancos estatais sendo vendidos para a iniciativa privada. Então, essa política de privatizações continuou, aliás, né, né, depois aí dos governos Dilma também, né, nos últimos governos aí, Michel Temer e atualmente o Jair Bolsonaro. Você tem ainda várias propostas de venda de empresas estatais né, com o argumento de que isso diminui gastos do Estado, isso aí diminui a presença do Estado na economia, né, e que são políticas neoliberais e que caminham junto com políticas do bem-estar social. A ideia do estado de bem-estar social não acabou. Você tem até hoje você tem programas sociais, né, do governo federal, dos governos estaduais. Ainda hoje, né, você tem o Estado garantindo serviços públicos, né, principalmente na área de educação e saúde. Então, o ideal de bem-estar social ainda caminha, mesmo tendo que conviver com características de outros ideais políticos, como o neoliberalismo. Em outros vídeos, nós vamos analisar estas e outras questões políticas e econômicas do Brasil no século XX e século XXI. Muito obrigado.